título da minha mensagem hoje é Aprendendo com os Animais. É assim um título assim bastante sugestivo. Geralmente quando nós queremos citar alguns exemplos de fé, de vida cristã, de espiritualidade, lembramos de homens, de mulheres que deixaram um testemunho incrível. Alguns de nós temos aqui alguns heróis na fé, na palavra de Deus. Há quem goste muito de Abraão, há quem goste de Moisés, há quem goste de José. Eu gosto, por exemplo, de um que muita gente até, se calhar, não é muito conhecido, Neemias. Para mim, o livro de Neemias é dos livros mais incríveis da Bíblia. É o livro que eu mais leio. Inclusive, eu tenho livros que falam só sobre o livro de Neemias. Eu gostava de ter vivido naquela época de Neemias. Se eu pudesse escolher, claro, eu gostaria de ter vivido no tempo em que Jesus andou sobre a terra e estar lá com Jesus. Mas, se me dessem a escolher outra altura na história, onde eu gostaria de ser transportado para viver, seria naquela altura em que os muros de Jerusalém estavam a ser reconstruídos e as portas estavam a ser colocadas no lugar. Eu não sei onde é que vocês gostariam. Já uma vez pensaram nisso? Olha, eu gostaria de viver este tempo, assim, ao vivo e a cores. E para mim, Neemias é um exemplo incrível de fé, de perseverança, de acreditar. Agora, todos nós sabemos, Paulo, tantos outros no Novo Testamento, mas todos nós sabemos que o exemplo por excelência para a nossa vida é Cristo, é Jesus. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso exemplo, é como Ele viveu aqui na terra que nós queremos viver, fazendo da mesma forma como Ele fez, amando da mesma forma como Ele amou e nos doando na vida das pessoas da mesma forma como Ele se doou na vida das pessoas, porque cristianismo sem doação não faz muito sentido. Viver um cristianismo em que tudo termina em nós e todo o ensino que nós recebemos termina em nós é um cristianismo muito redutor, é um cristianismo muito, eu vou usar este termo se calhar um bocado forte, muito fraco. Porque na verdade a grande realidade da vida cristã é aquilo que Cristo faz em mim e o que Cristo faz através de mim. Este é o grande desafio da vida cristã. E é bom que a gente entenda isso, amados. Então sempre que nós pensamos nestes grandes exemplos de vida e no impacto que causaram na nossa vida e ainda causam hoje, isso nos traz alegria. Quem é que não gosta de ouvir, estudar ou ler, por exemplo, sobre os heróis da fé? Todo mundo sabe onde é que se encontram na Bíblia os heróis da fé. É onde? Hebreus, capítulo 11. Não é? Ali nós lemos e nós vemos acerca de uma série de gente, homens e mulheres, que foram exemplos de fé. Alguns nos grandes feitos, e nós conhecemos, outros conhecemos menos, mas é interessante que termina o capítulo 11 e quando nós lemos a nossa Bíblia está separada por versículos, ou capítulos e versículos, mas o original não foi escrito com capítulos nem versículos, foi escrito como uma carta no seu todo. Então, quando nós lemos o capítulo 12, parece que estamos a ler uma coisa diferente, mas há uma continuação do capítulo 11. E o capítulo 12 começa assim: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que nos impede de correr esta carreira e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que é que o escritor aos Hebreus, pensa-se que foi Paulo, mas o escritor aos Hebreus está a dizer que todos estes heróis que nós lemos ali, neste momento, eles são uma testemunha da nossa jornada com Cristo. Eles estão olhando lá de cima e estão torcendo por nós. Estão dizendo, vão que nós conseguimos, vocês também conseguem. Não desistam. Não desistam. É quase um incentivar daquilo que nós lemos que eles fizeram e que nós também podemos fazer nesta caminhada. O meu filho joga, os dois jogavam futsal e sempre que eu ia a um dos jogos, e sempre que eu vou a um dos jogos do Tiago, que ainda joga futsal, eu estou na bancada torcendo por ele. Ele quer que ele ganhe. Ele já sabe que quando ele não ganha eu fico triste com ele. Mas eu estou na bancada torcendo por ele. Eu quero que sempre que ele faça uma finta, corra bem. Eu quero que ele marque golos. Sempre que ele marca um golo, eu sou o que faço mais barulho lá na bancada.
Ele salta e pula e ele chega ali e dedica-me o golo e bate assim no coração e aponta para mim, não é? Eu fico todo contente como pai. É o meu filho, marcou um golo. Há uma alegria quando nós vemos o sucesso dos nossos filhos ou não e filhas. Você não se alegra com o sucesso dos seus filhos? Você não fica alegre quando o seu filho traz uma boa nota? Você não fica alegre quando o seu filho tem um sucesso na vida a nível profissional? Você não tem alegria nisso? Não tem alegria no sucesso dos seus filhos? Então Deus tem alegria no sucesso dos seus filhos. Deus tem prazer no sucesso dos seus filhos. Amém? Aleluia! Mas sabem, este homem que nós vamos ler aqui, Agur, que é uma personagem assim pouco conhecida, ele tem uma visão muito interessante acerca de alguns princípios que trazem sabedoria e revelam a fé na nossa vida. E são muito interessantes. Sabedoria. Em Provérbios 9:10, não precisam vocês abrir, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, toda a sabedoria começa em nós entendermos que devemos temer ao Senhor. E este temor ao Senhor não é um temor de medo, é de respeito pela sua presença. Nós entendermos que em tudo onde nós estamos, em todos os lugares, em todas as situações, Deus está presente. Porque o Espírito Santo de Deus habita onde? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus ou não? Ele é Deus. Então, Deus está presente em todo o tempo na nossa vida e nós temos que ter essa consciência. Isso deve trazer o quê? Sabedoria no agir na nossa vida. Deve trazer temor naquilo que nós fazemos nesse aspecto de não querer desagradar a Deus, não querer entristecer Deus. E é muito interessante nós entendermos isso. No versículo 8 e 9 de Provérbios lá, pois vocês em casa podem ver, capítulo 9, versículo 8 e 9, diz que o sábio é ensinável e cresce em instrução. Ouça, todos aqueles que têm uma vida sábia, com sabedoria, são pessoas ensináveis. Mas diz lá também que o tolo não recebe instrução. Ou seja, o tolo é aquele que já sabe tudo. Vocês conhecem pessoas assim? Eu não vou dizer para vocês apontarem ninguém aqui, tá bom? Você conhece aquela pessoa que é sempre dona da verdade, ele é que sabe, nunca está errado, está sempre certo. Nunca aprende com ninguém, ele já sabe, a gente está fora, eu já sei. Mas olha, tu precisas de alterar isto, eu já sei. Sabe tudo, mas não faz nada. Sabe o que é que a Bíblia chama esse tipo de pessoas? Alguém sabe? Não percebi. Sabe, este homem tinha uma coisa muito interessante. Ele era um observador. Ele era alguém que observava a natureza, os animais, aquilo que se passava à sua volta. E ele aprendia com aquilo que observava. Eu não sei o que é que vocês andam a observar. Eu não sei o que é que nós andamos a observar, se isso traz algum ensino à nossa vida ou não. E se o ensino que isso traz à nossa vida é um ensino que acrescenta mais sabedoria e mais presença de Deus nas nossas ações ou não. Eu não sei onde é que você coloca os seus olhos. Eu não sei o que é que você alimenta a sua alma. E o que é que você alimenta a sua vida. Mas este homem diz uma coisa muito interessante para quem está a tomar apontamentos. Provérbios 24, a gente hoje vai andar aqui um bocadinho pelo livro de Provérbios. 24, versículo 30 a 32. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso. Aqui já alguém passou por alguns campos dos preguiçosos. Aqui alguém conhece pessoas preguiçosas? E junto da vinha do homem sem entendimento. E eis que toda estava cheia de cades, a sua superfície cobertas de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. E depois olha o que ele diz aqui. O que vi, considerei e recebi instrução. Aprendi com aquilo que vi nos erros dos outros. Está certo ou não? Este homem está a dizer assim: eu aprendi não somente com os meus erros, mas também aprendo com os erros dos outros. Gente, às vezes eu acho que nós somos teimosos. Eu tive um filho, tive e tenho. Mas tive uma determinada altura na vida do meu filho mais velho, que hoje é um homem de Deus, e na altura já era, Deus é que, ou andava ali um bocadinho desviado do caminho, mas eu cheguei muitas vezes a dizer: André, esse não é o caminho. E ele dizia assim: pai, eu preciso bater com a cabeça na parede e aprender por mim mesmo para perceber que esse não é o caminho. Mas, ó filho, eu já passei por aí e sei que esse não é o caminho.
Eu já sei que essa estrada, o caminho dela, ou o final dela, não é o melhor para a tua vida. Mas ele dizia-me sempre, mas eu preciso experimentar para tirar essa conclusão. E eu acho que nós não precisamos de experimentar na nossa vida aquilo que nós sabemos que já deu errado em tantas vidas e sabemos perfeitamente que também vai dar errado na nossa. Eu acho que não vale a pena isso. Sabe, amados, há pessoas que parece que nunca aprendem com os seus erros ou com os erros dos outros. Deixe-me dizer isto. As pessoas dizem que é errando que se aprende. Você já ouviu alguma vez isto? Já ouviu esta afirmação? É errando que se aprende. Deixe-me dizer que eu não concordo com essa afirmação. O que eu acredito é corrigindo os erros que se aprende. Porque você pode continuar errando toda a vida e não aprender. Sabe porquê? Você não corrige os seus erros. E isso é muito importante nós entendermos isso, amados. Eu lembrei-me daqui da prova que nós, e todos praticamente, penso eu, toda a gente esteve aqui, estudou e fez uma prova, ou fez muitas provas na escola, na faculdade, na universidade, não importa, não é? Quando a prova é corrigida, tem uma avaliação da prova. Pode ser uma avaliação positiva ou pode ser uma avaliação negativa, certo? O que é que faz com que a avaliação seja positiva ou negativa? É o número de perguntas que você dá ou responde, neste caso, certas ou erradas, correto ou não? E se você pegar naquela prova e dizer assim, bom, esta pergunta está errada. E na próxima prova, que penso eu não acontece, e nós temos aqui alguns professores e professoras, eu penso que isso não acontece, que é colocar a mesma pergunta na próxima prova. Acontece às vezes? Já fizeste isso? Incrível. Grande professora. Eu nunca tive nenhum professor nem professora que colocasse 2 vezes a mesma pergunta. Então é mesmo tolice. Não é? Eu fiz uma prova em que errei naquela pergunta e a seguir vou ter uma prova com a mesma pergunta e vou errar na mesma? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Maturidade, ouça bem, maturidade é fruto das correções que vamos fazendo na vida. Maturidade é não voltar a fazer os mesmos erros. Imaturidade é nós constantemente fazermos os mesmos erros e não aprender com os mesmos erros. E há gente que, apesar de já ter idade, são imaturos. Há pessoas que, apesar de já terem uma certa idade na vida, a nível, não é, de vivência, 40, 50 anos, em algumas áreas continuam a cometer os mesmos erros. Precisam de crescer nisso. Amém? Então este homem é Agur, para a gente ir aqui à palavra, que vocês dizem, então pastoras não lê a palavra, vamos lá ler a palavra. Em vez de usar grandes exemplos, ele escolhe, ouça bem, 4 pequenos animais, pouco atraentes, para nos ensinar lições muito importantes que se aplicam à vida de cada um de nós. É interessante nós pensarmos nisso. Provérbios 30, 24 a 28, acompanha uma leitura. Diz assim, estas 4 coisas que são das mais pequenas na terra, mas extremamente providas de sabedoria. E agora ele começa a falar destas 4 coisas. Primeiro, as formigas. Que alguém gosta de formigas? Eu, quando era miúdo, ensinaram-me uma coisa fantástica. Disseram-me que, quando a gente comia formigas, os olhos ficavam mais bonitos. Alguém ouviu isto alguma vez na vida? Alguém fez isso? Olha, está ali, mais, olha, estás a ver? Ensinavam-nos isto e vocês acreditam que eu comi algumas formigas? Mas hoje vocês vão para alguns países do Oriente e ainda é pior, ainda comem outras coisas mais estranhas, não é? Ainda comem assim coisas mais estranhas. Mas diz aqui este homem, as formigas, criaturas sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, ou organados, conforme diz outras versões, eu vou usar a palavra coelhos porque assim a nossa imagem mental é mais simples. Os coelhos, criaturas de pequeno poder, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, porém todos saem em banos e se repartem. A lagartixa ou a aranha, depende das versões que você tiver, eu vou usar a lagartixa, que se apanha com as mãos, mas anda nos palácios e na presença dos reis. É incrível o que a palavra de Deus nos fala acerca destes 4 animais, o ensino que eles trazem. Aliás, o próprio Jesus, se vocês se lembram, certa vez, lá em Mateus, no capítulo 6, é 6, não é? Que ele diz, olhai os lírios dos vales, é capítulo 6, é? Certa vez ele diz assim, olha, observem as aves do céu. Olhem para as aves do céu,
Vejam que eles não semeiam nem cegam, mas o Pai cuida delas. Não cuidará muito mais o Pai da vossa vida, não tem muito mais valor. Então, por mais que uma vez, Jesus nos desafia, e a palavra nos desafia a olhar para os animais. Todos nós aqui, alguns têm animais, têm cães, têm gatos, têm coelhos de estimação. Alguns têm coelhos de estimação, não têm? Têm, sei lá, eu conheço gente que tem com cada animal. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que, além de ter uma empresa que tem vários animais exóticos, mas, por exemplo, um dos animais de estimação de outra pessoa da minha família é um escorpião. E ele anda com aquilo na mão ali, e diz, está a ver, não pica, não sei o quê. Eu digo, isso não é um escorpião, isso é, sinceramente, um escorpião que não pica não é um escorpião. É outra coisa qualquer. E eu até às vezes que acho que aquilo é de plástico. Porque eu não vejo o bicho mexer. Está ali, nem se mexe, não é? Ou está adormecido, ou ele mete qualquer coisa na água do bicho. Mas sabem, há um tempo atrás eu vi um filme muito interessante. Alguns se calhar já viram este filme. Miguel, põe lá aí, se faz favor. Alguém já viu este filme? Já viu? Se vocês não virem este filme, esta tarde, se não tiver nada para ver, tire este filme e veja. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, arranjem assim montes de lenços para ter à beira de vocês. Porque é um filme muito emotivo, mas um filme que encerra verdades muito importantes e do ensino que este cão traz. Eu vou só, para vocês entenderem um bocado a história, rapidamente, e não quero aqui desfocar muito aquilo que a gente vai falar, mas só para vocês perceberem. Este é um filme que fala a história deste cão. É uma história verídica, isto aconteceu mesmo. Este cão, inclusive, tem uma estátua lá no Japão. Esta é uma história deste cão, que é um cão de raça japonesa Akita, que é uma raça... Eu não percebo nada de cães, portanto, não me falem de raças, nem de pedigrees, que eu não percebo nada disso. Eu fui ler para estar aqui a dizer a vocês o que é que isto significa, mas a gente já viu este filme. Eu tenho este filme, cada vez que eu vejo este filme, esqueçam. É muito complicado, mexe muito comigo. O dono encontrou o cão em pequeno, acabou por adotá-lo e criá-lo, e era muito interessante. O dono era um professor na Universidade Imperial de Tóquio, e todos os dias este cão ia com o seu dono até à estação. O dono ia trabalhar, o cão voltava para casa, e no final do dia, todos os dias, ele ia esperar o dono à estação. Todos os dias. Ele ia esperar o dono à estação, ia fazer uma festa, aquela coisa toda. Há um dia que este homem sofreu um acidente vascular cerebral e nunca mais voltou, claro. Ele faleceu. E este cão, mesmo assim, todos os dias, no final do dia, ia lá esperar o dono. Várias pessoas tentaram tirar o cão, adotar o cão, mas ele fugia sempre. Ele fugia sempre e ia sempre lá ter à estação. E para vocês terem uma ideia... Aquele cão chegava sempre às 15 horas em ponto à estação e o dono chegava às 16. O cão parecia que tinha um relógio. Eu já sabia a hora que o dono chegava. E durante 9 anos e 10 meses, todos os dias, este cão aparecia no final do dia, precisamente quando chegava o último comboio, na esperança de reencontrar o seu dono. Durante quase 10 anos. 10 anos, todos os dias este cão ia à estação à espera de reencontrar o seu dono. Este cão morreu na estação esperando o dono, e para vocês terem uma ideia, eu também não percebia nada disto, da idade dos cães, mas ele tinha 11 anos e 4 meses, que se nós transportarmos pelo volume do cão, para a idade de um ser humano, dá 74 anos. Ou seja, ele morreu já velhinho e doente. Agora, esta é uma história que nos fala da importância das pequenas coisas e do verdadeiro significado da lealdade. Então nós podemos aprender com estas histórias também na nossa vida cristã com Deus e na nossa relação com Deus. Mas este homem fala sobre formiga. E deixem-me falar um pouco sobre a formiga. A formiga fala-nos duas coisas muito importantes: planear e preparar o futuro. A formiga conhece as estações da vida e se prepara para ela. A formiga não vive somente para o presente, mas a formiga tem uma visão do que está para vir, do futuro. E quando eu estava a preparar esta mensagem, lembrei-me de um episódio muito conhecido lá no livro de Gênesis, quando aquele homem tem um sonho
o faraó, e chama José para interpretar o sonho. E o sonho que aquele homem tinha era que havia 7 vacas gordas e depois a seguir vinham 7 vacas magras e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Alguém se lembra disso? E José foi chamado para interpretar o sonho, e o sonho era: vai haver 7 anos de abundância, vai haver 7 anos de fartura, apanha, cultiva, faz o máximo que puderes e guarda em celeiros. Porque depois haverá 7 anos de escassez. E aquilo que tu puderes amealhar nesses 7 anos vão ser necessário para os anos de escassez que virão. Então a formiga ensina-nos este princípio que nós temos que viver e entender a época que Deus está a trazer à nossa vida. Nós temos que entender as estações de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de edificar e há tempo de derrubar o que se edificou. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós temos que entender, amados, qual é a estação de Deus na nossa vida. Mas nós temos que entender que nós temos que ter este discernimento, esta direção. O ano tem 4 estações e cada uma delas tem as suas particularidades. Existem momentos na nossa vida de inverno, podem ser um momento difícil no nosso lar. Pode ser um momento difícil na saúde. Pode ser um momento difícil a nível financeiro de escassez. Pode ser um momento difícil que nós estamos a passar. E nós temos que entender isso. Sabe, às vezes há pessoas que só reconhecem os problemas e buscam a sua ajuda ou buscam ajuda quando já estão no limite. Não faça isso. Se você está a passar por um tempo de dificuldade e você sabe que isso pode se agravar na sua vida, não esteja à espera que as coisas se agravem. Procure ajuda enquanto elas ainda estão no começo. Sabe, nós muitas vezes somos obrigados a intervir em muitas situações porque nós não fizemos prevenção disso. Porque se nós fizéssemos a prevenção, se calhar nós não chegaríamos àquele ponto, àquela situação. Este animal nos ensina isso, mas não é só este animal que nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz que Paulo desafia a igreja em Éfeso a tomar para si toda a armadura de Deus, porque o dia mau viria. E ele dizia para que quando esse dia mau vier, vocês possam fazer tudo, mas ficar firmes. Jesus fala sobre isso, diz: no mundo tereis aflições. Está aqui escrito, amados, diz assim: e eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra de Deus diz: olha, há dias bons, há dias de sol, há dias de primavera, mas também vai haver dias de outono em que as folhas caem, em que parece que as árvores estão despidas, e haverá dias de inverno. Nós temos de estar preparados para as estações que a vida nos traz. Não, muitas vezes nós parece que somos apanhados, prevenidos com aquilo que, se nós analisarmos, era previsível que viesse à nossa vida. Nós não preparamos o amanhã. Nós muitas vezes até pensamos que as coisas não vão acontecer. Ouça, em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não se deixem enganar, tudo o que o homem semear, isso o homem vai colher. Este é um princípio do universo. Não é só a palavra que o diz, é uma realidade no universo. Quem semeia batatas vai colher batatas, quem semeia cenouras vai colher cenouras, quem semeia falta de perdão vai colher falta de perdão, quem semeia ódio vai colher ódio. Tudo na vida que nós semeamos, nós vamos colher. Esta é a realidade, amados. Então nós temos que entender isso. O que semeamos hoje, colhemos amanhã. Não vamos ser imprudentes na nossa vida. A formiga é um animal sábio, porque ele sabe que tem que amealhar no verão, porque o inverno vem aí. E no inverno ele não pode trabalhar. Então ele no verão, ele prepara o inverno. Será que nós no verão estamos a preparar o nosso inverno? Ou será que a gente só se lembra de preparar o inverno quando ele já está lá? Será que nós, o povo diz assim, só se lembram da Santa Bárbara? Quando faz a trovoada, não é? Só quando o barco começa a afundar é que as pessoas se lembram que se calhar deviam ter tapado certos buracos de embarcação.
Quando começa a meter água é que as pessoas lembram, pois, eu não devia ter feito isto. Eu se calhar não devia ter dito aquilo. Prepara o inverno no verão. Você já sabe que a dificuldade pode vir à sua vida. Nunca Deus nos diz que nos ia isentar das dificuldades, das lutas, dos momentos difíceis. Nunca Deus nos diz isso. E digo mais, até é bom que alguns venham à nossa vida para revelarem realmente o que é que está em nós. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 17:17, em todo o tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Você já percebeu que é nos momentos difíceis da sua vida que você muitas vezes vai perceber quem é seu amigo ou não? Ou não? Já percebeu isso? A palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus diz, olha, há mais sabedoria às vezes numa casa de luto do que onde? Num lugar de festa. Amados, os dias difíceis podem vir. Mais ainda, outra coisa que nós aprendemos com as formigas para nós avançarmos é que os obstáculos, eu gostava de fazer isso, naqueles carreiros de formigas, eu só para chatear, eu gostava de colocar assim coisas lá para elas não passarem. Era só para chatear as formigas, mas elas não me ligavam nenhuma. Elas nem estavam nem aí para mim. Sabe o que é que as formigas faziam? Rodeavam o obstáculo, passavam por cima do obstáculo, elas nem estavam aí. E sabe, às vezes nós temos de ter a mesma atitude da formiga. Nós às vezes valorizamos muita coisa que não devíamos valorizar. Nós às vezes damos importância a mais, e até vou mais longe, irmãos, perdoem, mas eu vou mesmo ser assim muito claro e honesto convosco. Nós às vezes damos importância a mais a coisas que não têm importância nenhuma, e a pessoas que... O Senhor me perdoe. Alguém está a perceber uma coisa que eu estou a dizer? A gente às vezes magoa pessoas que nos amam e estão próximos de nós, e às vezes valorizamos pessoas que no fundo nos fazem tanto mal. A gente às vezes magoa aqueles que estão lá connosco quando faz a tempestade, quando faz o momento difícil, quando a escassez vem, quando não há pão para 5, só há para 4. A gente às vezes magoa esses, gente nos ama, gente que ora por nós, gente está perto de nós. Perdão, ainda estou só a falar da nossa família, do nosso núcleo familiar, mas de irmãos na fé, gente nos ama, gente que ora por nós, gente está aqui à quarta-feira tantas vezes a orar por todos que estão aqui. E a gente às vezes valoriza tão pouco estas pessoas. E às vezes dão-vos valor a tantas outras que falam mal disto e falam mal daquilo e falam mal de não sei quê, e falam mal da igreja e falam mal de não sei quantos. E isso é que a gente dá valor, pá. Isso é que é muito bom, essas pessoas. Sabes, os obstáculos que vão aparecendo no percurso das formigas não param nem retiram o seu foco nos alvos. E eu oro para que os obstáculos da vida, as limitações, os nossos erros não nos parem de construir o amanhã. Ouça, você não tem que ficar bloqueado porque você falhou, porque você errou. Aprenda com os erros, siga em frente, levanta a cabeça. A Bíblia diz que o justo pode cair quantas vezes? 7 vezes. Ou 6 vezes e o Senhor levanta, ou 7, quantas são? Nem sei. Mas certamente todos nós já caímos mais que 7 vezes. E o Senhor nos levantou. Certamente nós já caímos muito mais que 7 vezes. E o Senhor nos levantou. Então deixe que Deus levante mais uma vez. Não fique caída no seu lugar. Não deixe que as circunstâncias da vida o matem e roubem os seus sonhos. Se Deus trouxe à sua vida, viva aquilo que Deus trouxe à sua vida. Coloque os seus olhos acima de tudo em Cristo, Jesus, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E rodeie-se de pessoas que levam Deus e trazem Deus à sua vida e vivem um cristianismo sério. Não gente perfeita, você não vai encontrar gente perfeita. Mas gente que tem noção da sua fragilidade, e aí vamos ao próximo ponto. E entende que a sua segurança e a sua fortaleza está no Senhor. Amém? E diz mais este homem, outro animal, e a gente vai só falar sobre este. Alguém pode subir, por favor? Nós vamos falar só sobre este. Diz aqui que os coelhos, criaturas de pequeno poder, contudo fazem a sua casa nas rochas. Uau! Se a formiga nos fala acerca de nós planearmos e prepararmos o futuro, se a formiga nos fala acerca de nós termos
a capacidade de discernir o tempo de Deus na nossa vida, as estações de Deus na nossa vida, e nós nos podermos rodear de gente que nos ajuda a ultrapassar os invernos, as dificuldades, os momentos difíceis. Eu louvo a Deus pela igreja neste lugar, gente. Eu louvo a Deus por muitos de vocês que oram por mim, que oram pela minha família, que oram pela igreja neste lugar, que oram pela igreja nesta nação, que oram pela igreja à face da terra. Eu louvo a Deus. A palavra de Deus diz-me: em mim se levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Não há uma outra forma de nós vivermos cristianismo. Um destes animais que não vamos falar hoje é o gafanhoto. Vamos mais adiante falar, próxima vez que eu ministrar neste lugar. Diz que ele tem um entendimento do corpo. Ele tem entendimento que sozinho não consegue fazer nada, mas em bando, sai da frente. E que isto traga ensino à nossa vida. Se a gente não aprende com grandes exemplos, vamos aprender e aprendamos com pequenos exemplos. E entender aquilo que a Bíblia nos quer trazer nesta manhã. Este animal nos fala acerca de segurança e estabilidade. Ouça, este animal sabe perfeitamente onde está seguro, onde é que ele pode habitar em segurança. Ele sabe perfeitamente, porque ele diz que ele se esconde aonde? Diga lá comigo, aonde? Na rocha. Nas rochas. Eu não sei se vocês já fizeram ligação onde é que está a nossa segurança. Eu fiz logo. Eu quando liguei este versículo disse: uau, é mesmo isso. Cristo é a rocha, a nossa segurança. Saiu-me logo assim, de repente. Mas lembrei-me de um salmo muito conhecido, vocês se calhar sabem todos de cor, Salmo 91. Alguém aqui sabe do Salmo 91? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, o quê? Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, nele confiarei e não temerei. Ele é o meu refúgio. Qual é o seu refúgio? Onde é que você encontra estabilidade, segurança na sua vida? Quando o dia mau vem, para onde é que você corre? Corre para onde? Para o telefone para ligar para toda a gente? Ou corre para a presença de Deus e diz: Senhor, a coisa não está fácil, a coisa está negra, mas tu continuas sendo Deus. Eu continuo a acreditar em milagres. A gente pode ligar uns para os outros, amém. Ligue para pessoas da sua confiança que vão orar por si, não que vão alimentar aquilo que você está a viver, para trazer ainda mais fogo para a fogueira. Ligue para gente que ora por si, gente que lhe dá um conselho do céu, gente que chora consigo, gente que caminha consigo. Mas em primeiro lugar e antes de tudo, corra para Cristo, que é a rocha. Vá lá ao seu lugar secreto, fale com o Pai, que vai ouvir o seu clamor e vai recompensar. Ele nunca vai deixar sem resposta o seu clamor. Nunca. A palavra de Deus diz que quando houve lá a consagração do tabernáculo, do templo, neste caso de Salomão, Salomão fez uma oração: Senhor, que os teus ouvidos estejam sempre atentos à oração feita neste lugar. E a tua mão não esteja encolhida para responder quando nós clamarmos. E sabem uma coisa? Deus disse, através da sua presença que desceu sobre aquele lugar: eu vou estar atento. E o mesmo Deus que disse é o mesmo Deus que hoje diz que está atento à oração feita por um justo. Deus está atento. Não fuja de Deus, fuja para Deus. Fuja para a presença de Deus. Fuja para a presença de Deus. Sabe, este animal tem coisas muito interessantes. A sua cor o confunde com as rochas onde se esconde. Há uma identificação na sua cor com a rocha. Ou seja, amado, quando aquele coelho está na rocha, há uma identificação com a rocha. E sabe quem é que é mais visível quando o coelho está na rocha? É a rocha, não o coelho. E nós precisamos de entender estas verdades. Nós precisamos estar em Cristo, e a nossa vida em Cristo precisa ter esta identificação, porque isto traz uma segurança à nossa vida. Quando nós estamos em Cristo, é bom que Ele seja mais visto em nós e na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que nós vivemos. Mas mais ainda, amados, quando é atacado por um inimigo que quer derrotar este coelho, sabe o que é que ele faz? Ele esconde-se na rocha. E sabe, aquele inimigo, se quiser derrotar o coelho, primeiro tem que derrotar a rocha. Ninguém percebe o que eu estou a falar, pô, não? Que Deus traga revelação nesta manhã às vossas vidas, às nossas vidas.
Que Deus nos revele e nos dê entendimento da palavra. Se a gente não aprende com estes princípios, o Senhor nos ajude. Amém? Quando nós estamos cercados por Deus, ouça, a palavra graça no original quer dizer cercado. Há um cântico que nós de vez em quando cantamos que é: estou cercado por Ele. A graça de Deus nos cerca, a graça de Deus nos protege. Não é por aquilo que nós fazemos ou merecemos, mas é por causa da sua graça infinita que traz à nossa vida aquilo que nós não merecemos. Deus traz isso sobre a nossa vida, a sua graça nos protege. Por isso é que a Bíblia diz que Deus está lá protegendo aquele que habita nos esconde. Deus o protegerá. Este animal tem essa noção, amados. Este animal tem um entendimento de duas coisas. Primeiro, ele tem consciência da sua fraqueza, da sua limitação, mas ele também sabe onde é que está a sua segurança e onde é que ele pode ser forte. Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Não há outro caminho. É Cristo o caminho. Ele é aquele que verdadeiramente é a nossa rocha. Mas Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 e diz assim: quando estou fraco, sou forte no Senhor, e o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você sabe quando é que é forte? Quando você tem consciência da sua limitação e sabe onde é que você está seguro. Aí você é forte. Nós temos que entender, toda a nossa proteção está em Cristo, que é a nossa rocha. O grupo louvor pode subir. Todos, faz favor. Eu estou a terminar. Sabe, amados, nós temos que parar de mostrar que somos fortes o tempo inteiro. Eu vou repetir. Nós temos que parar de mostrar uma imagem de invencibilidade. Aquela imagem somos os super-homens. Só há um que é o herói dos heróis, o super-homem é tudo, não é? Ele não é o super-homem, ele é tudo. O super-homem é mesmo assim, que eu saiba, nunca criou nada. Só há um que é aquele que pode todas as coisas, que é Cristo. Será que nós ainda não entendemos que é na nossa vulnerabilidade e na nossa fraqueza que Deus é forte? Será que nós ainda não entendemos isso? Será que nós ainda não entendemos? Eu estava a pensar nisto, amados. Sabem porque é que existe às vezes tanta depressão e tanta ansiedade na vida das pessoas? Porque nós muitas vezes queremos controlar tudo e mostrar-nos fortes o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. E nós temos que ter este entendimento. No dia dos batismos eu falei sobre isto. O primeiro versículo que aprendi na Bíblia, que eu decorei na Bíblia, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não há outro caminho. A gente tem que entender isso, amados. Nós temos que perceber isso. Temos que correr para os braços de Jesus, porque ali Ele vai nos ensinar a sermos mansos e humildes de coração. Mas mais ainda, nos seus braços Ele nos vai mostrar que as nossas fraquezas são o lugar onde Ele vai derramar a sua força e o seu poder. Por isso é que a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nele nós somos mais que vencedores. Então que Deus nos traga este entendimento, amados. Vamos ficar em pé. Que Deus nos traga este entendimento. Quando nós olhamos para estes dois animais e depois vamos ler os outros dois e vamos meditar nos outros dois, que a gente tenha este entendimento, entender a estação de Deus, entender o tempo de Deus na nossa vida, entender aquilo que Deus está a trazer à nossa vida e entender que vêm dias difíceis. Vêm dias complicados. Há momentos na nossa vida que nós questionamos muita coisa. Nós colocamos em causa
a nossa caminhada, nós colocamos em causa a família, nós colocamos em causa tanta coisa, as amizades, nós colocamos em causa tanta coisa. Mas a palavra de Deus nos chama e nos desafia a nós percebermos que o nosso futuro e aquilo que vai acontecer amanhã é muito resultado daquilo que nós vivemos hoje. Que nós entendamos que a nossa segurança não está na economia das nações. A nossa segurança nem está no emprego que você tem. Alguns aqui já passaram por situações, ainda há pouco tempo estava a falar com alguém que me disse isso: pastor, eu estava numa empresa, a empresa fechou. E até uma empresa que nós pensávamos que tinha alguma estabilidade, que as coisas estavam bem, às vezes não se passa todo o conhecimento real do que está a passar nas empresas aos colaboradores. Eles só sabem de um dia para o outro fechou. Não sei se alguém aqui já passou por isso, por essas situações complicadas. E este é o desafio. Onde é que nós estamos a colocar a nossa segurança? Os nossos pés estão firmados aonde? Em que rocha? Será que nós entendemos que aquele que verdadeiramente cuida de nós é Deus? É o Senhor? Amados, antes de nós terminarmos nesta manhã, eu gostaria que nós pudéssemos adorar a Deus. Você, no lugar onde você está, você pudesse derramar o seu coração e você pudesse ter este entendimento: Deus cuida de mim, Deus cuida de si, Deus cuida de si. Este homem Agur diz: olha, há 4 coisas sábias, e é bom que a gente possa olhar para elas e trazer ensino e sabedoria também para a nossa vida. Há quatro animais tão pequenos, mas que ao mesmo tempo nos ensinam tanto. E nesta manhã, Pai, eu oro para que neste lugar esta revelação, este ensino possa vir sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu cuidas de nós. Tu não és Deus mentiroso, Tu não és Deus que não cumpre a Tua palavra, e na Tua palavra Tu dizes que vais fazer, Senhor. Podemos não ter às vezes o entendimento de como. A Tua palavra diz que aquilo que nem sequer ainda subiu ao entendimento do homem, ao coração do homem, é aquilo que Tu tens preparado. O olho não viu, o ouvido não ouviu, é aquilo que Tu tens preparado. Não sabemos às vezes como, mas a Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, corre para o abraço do Pai, corre para a presença do Pai, porque Ele tem um lugar seguro e Ele vai agir na tua vida. Há 2 imagens que Deus está a trazer ao meu coração neste momento. 2 imagens de um pai. Possivelmente alguns de nós fizemos isso quando tínhamos os nossos filhos pequenos, e às vezes eles estavam num determinado lugar e aparecia um perigo, alguma coisa que para eles era de perigo, um cão, por exemplo, alguma coisa, e eles corriam para nós e se metiam por trás de nós, das nossas pernas, e eles sentiam-se seguros ali atrás de nós, porque nós estávamos à frente, nós estávamos entre eles e aquele perigo, aquela ameaça. Nesta manhã, deixe-me dizer para a sua vida: Deus é por si, Deus está à sua frente. Proteja-se nele, corra para Ele. Se você quiser usar esta imagem, fique por trás das suas pernas e encontre segurança nele. E outra imagem que Deus está a trazer ao meu coração é quando os nossos filhos chegavam a casa e eles diziam: pai, mãe, hoje na escola aquele menino, ele queria me bater, mas eu disse: eu vou chamar o meu pai. E ele não me bateu, porque eu disse: eu vou chamar o meu pai. E nesta manhã deixe-me dizer isto a Deus: no meio das aflições, clame pelo Pai. No meio da tempestade, clame pelo Pai. No meio da amargura, clame pelo Pai. Chama o Pai.
Chama o Pai. Diga o problema, diga a doença, diga o momento difícil. Eu vou chamar o meu Pai. Eu vou falar com o meu Pai. Eu vou dizer ao meu Pai aquilo que está a acontecer. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus no lugar onde você está. Feche os seus olhos.